Olá, meu amor, tudo bem com você? Hoje a gente está aqui, nós estamos aqui para mais uma EBD e nós vamos começar orando, falando com Deus e depois a gente vai ter a continuação da nossa história. Quem lembra qual é a série que nós começamos domingo passado? Nós estamos vendo e aprendendo um pouquinho como Deus trabalhou e agiu na vida de Jonas. Então, antes da gente começar, vamos orar. 5 dedinhos numa mão, 5 dedinhos na outra mão, junte as mãozinhas em oração. Ora daí que eu oro daqui. Senhor Deus, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor abençoe cada criança nesse domingo, Senhor. Que o Senhor esteja na casa de cada criança. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a obedecer. Que nós não sejamos como Jonas, Deus, que fuja da sua ordem, Senhor. Que o Senhor nos ajude a obedecer, porque nós sabemos que isso agrada o seu coração. Deus, muitas vezes a gente não tem vontade de obedecer, mas com a tua graça e com a ajuda de Jesus a gente vai conseguir. Em nome de Jesus, abençoa a nossa EBD e o nosso domingo. Amém. Então agora a gente vai louvar ao Senhor com a nossa voz. Deus habita no meio dos louvores. É isso que diz a Bíblia, sabia? Que Deus habita no meio dos louvores? Então, vamos comigo. Então vamos lá. Isso aqui é o pontinho de interrogação. Lembra que eu já ensinei para vocês domingo passado? Nós vamos cantar essa música porque essa música lembra do grande poder de Deus, que Ele é o Criador de todas as coisas. Então você canta comigo aí. Vai, fica de pé e canta comigo. Então vamos lá. 1, 2, 3. Quem fez as lindas estrelas, as lindas estrelas, as lindas estrelas? Quem fez as lindas estrelas? Deus nosso Pai. Quem fez as aves que voam, as aves que voam, as aves que voam? Quem fez as aves que voam? Deus nosso Pai. Quem fez o mar azul, o mar azul, o mar azul, quem fez o mar azul, Deus nosso Pai. Quem fez você e eu, você e eu, você e eu? Quem fez você e eu? Deus nosso Pai. Quem fez as lindas estrelas, as aves que voam, o mar azul, quem fez você e eu? Deus nosso Pai. Que Deus grandão, Criador de todas as coisas, que tem o domínio sobre todas as coisas, sabe por quê? Porque foi Deus quem fez todas as coisas. Por isso nós devemos obedecer, não é? Então vamos para o próximo louvor? Então, nós estamos vendo sobre um Deus que tem o domínio e o poder sobre todas as coisas. Nós estamos aprendendo de um Deus que nos ama, um Deus misericordioso. E nós estamos aprendendo com Deus a amar e ter misericórdia também das pessoas, a nos dispormos a obedecer, a estar sempre com disposição a obedecer. Então você vai ouvir comigo esse louvor e vai cantar daí da sua casa se você conhece, tá bom? Já é um louvor antigo, mas fala sobre obediência. É amigo dele? Aquilo que ele quer pra mim é sempre o melhor, eu vou obedecer.
é mais que importante, é prova de amor. Com alegria vou obedecer ao Senhor. Obedecer com alegria. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria vou obedecer ao Senhor. A Bíblia ensina que eu preciso honrar meus pais, eu vou obedecer. Se eu quero ser um filho abençoado, eu vou obedecer. É mais que importante, é prova de amor. Com alegria vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria vou obedecer ao Senhor. Eu sou um filho inteligente, sou obediente, eu provo meu amor. E tudo que Jesus me Diz, eu sigo fielmente, eu amo meu Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria vou obedecer ao Senhor. Eu sou um filho inteligente, Sou obediente, eu provo meu amor. e tudo que Jesus me diz, eu sigo fielmente, eu amo meu Senhor. Mas que importante, é prova de amor. Com alegria vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria vou obedecer ao Senhor. Obedecer. Nós devemos obedecer ao Senhor, não é? Então, na Bíblia fala que obedecer é mais que importante, é prova de amor, é o que está cantando nessa Bíblia, nessa música aí. E a gente tem que obedecer com alegria. Não adianta fazer as coisas para a mamãe tudo emburrado, né? Achando ruim. Quando Deus fala pra gente obedecer, é obedecer quem é a autoridade, que é o papai, a mamãe. Obedecer as coisas que Deus ensina na Bíblia, as coisas que a gente está estudando todos os domingos, né? Ser submisso, obediente ao Senhor. Muitas vezes a gente não tem vontade de obedecer. A gente faz igual o Jonas, quer fugir, ao contrário do que Deus está ensinando. Mas, com a ajuda de Jesus, a gente consegue obedecer sim. Então, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre Jonas e sobre o que aconteceu com ele. Nós vimos, domingo passado, que Jonas, esse aqui ó, com a carinha bem, né? Jonas, ele era um profeta. E Deus deu uma missão muito importante para ele. Deus pediu para Jonas levar um recado para um povo de uma cidade que chamava Nínive. O povo dessa cidade era inimigo do povo da cidade que Jonas morava. Então, Jonas falou assim, eu não, esse povo é muito pecador, eu não vou lá levar recado nenhum, não, eu vou fazer o contrário. E Deus falou, Jonas, vai lá, dá um recado, esse povo está pecando demais, fala para esse povo se arrepender. Sabe por quê? Deus amava aquele povo de Nínive também, olha aí. Mas o pecado é coisa muito séria. E como Deus amava aquele povo, Deus queria que eles se arrependessem. Mas Jonas não era muito amigo do povo de Nínive e sabia que aquele povo era muito violento. O quê? Eu vou lá falar que eles estão pecando e estão fazendo coisa errada e Deus mandou para eles falar para eles se arrependerem? Não vou não. Deus mandou Jonas para Nínive e ele foi para Tarsis. Ele foi para um lugar contrário, ele fez ao contrário do que Deus havia falado.
E daí Jonas achou ruim, não gostou de nada. Jonas não queria que Deus perdoasse aquele povo, porque tinha uma rixa, tinha uma briguinha com aquele povo, né? O povo de Nínive tinha uma briguinha com o povo ali de Israel, não gostava muito. E Jonas não queria que Deus perdoasse, porque ele era um povo muito mau. E daí Jonas achou ruim com Deus e fugiu para Nínive. Chegando lá no barco, lá no porto, ele tinha dinheiro, entrou no porto e Jonas pegou um barco para muito longe, muito longe. Esse barco foi ao contrário, Deus tinha mandado Jonas para Nínive e esse barco foi navegando para um lugar que chamava-se Tarsis e era muito longe de Nínive. E daí Jonas entrou no barco com muitos outros marinheiros lá dentro. E o barco e a viagem começou numa calmaria. De repente, veio uma tempestade. Ops, está de ponta cabeça. Veio uma tempestade. Quando nós pegamos o caminho contrário à vontade de Deus, Ele nos corrige e nos faz voltar ao caminho certo, ao que é certo. Então, domingo passado, nós aprendemos que nós temos que louvar a Deus pela correção. Então, Deus corrigiu Jonas, mandou uma grande tempestade e estava tudo horrível. O cenário ficou tenebroso para Jonas. Mas, hoje, nós vamos falar sobre Jonas ainda. A gente vai continuar falando sobre Jonas. Ver o que aconteceu depois dessa grande tempestade. O que aconteceu depois dessa grande tempestade? O que Deus mandou Jonas fazer? Será que Jonas continuou fugindo ou ele resolveu cumprir a sua missão? O que será que aconteceu com Jonas? E o que será que aconteceu com o povo de Nínive? E o que isso tem a ver com a gente? Tia Rô, por que você está contando isso pra gente? O que é essa história de Jonas? Que ele está fugindo, que ele desobedeceu, que Deus mandou a mensagem, que Deus mandou a tempestade. O que isso tem a ver comigo? Vamos descobrir juntos o que isso tem a ver com você e comigo? Então, pega a sua Bíblia e nós vamos abrir lá no livro de Jonas 1, de 4 a 6. Domingo passado nós vimos Jonas 1, de 1 a 4. Hoje nós vamos ver Jonas 1, de 4 a 6. Pega a sua Bíblia lá e vem fazer a leitura comigo. Então, com a sua Bíblia aí na sua mão, nós vamos ler Jonas 1, a partir do versículo 4. O versículo 4 nós lemos domingo passado, de 1 a 4. Mas nós vamos começar no 4 hoje. Então, olha isso. Depois que Jonas fugiu para depois que Jonas fugiu para Tarsis, olha o que aconteceu. No entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma forte tempestade no mar. Era tão violento que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Nossa, a tempestade que estava acontecendo lá era tão forte que o navio estava com perigo de se partir ao meio. Os marinheiros ficaram com muito medo e gritavam por socorro. Cada um gritava ao seu Deus: socorro, socorro! E cada um tinha o seu Deus, eles não conheciam o Deus verdadeiro, que é o Deus que Jonas conhecia e é o Deus que nós conhecemos. E para que o navio ficasse mais leve, os marinheiros começaram a jogar as cargas pesadas no mar. Porém, Jonas tinha descido para o porão e ali se deitado e caído num sono profundo. Olha o que Jonas fez, gente. No meio daquela tempestade, no meio daquela confusão, Jonas correu para o fundo do navio, deitou, ficou quietinho lá e dormiu. Ficou em profundo sono. Vamos ler até o 6. O capitão do navio o encontrou ali e disse: como é que você está dormindo? Levante-se, peça socorro ao seu Deus. Pode ser que ele tenha pena de nós e não deixe a gente morrer. Olha, os marinheiros estavam orando, pedindo cada um para o seu Deus, que eles não conheciam um Deus de verdade. E
o capitão do navio lembrou de Jonas, que o Deus de Jonas era muito poderoso. Correu lá e falou para Jonas pedir para o Deus dele parar com essa tempestade. E o que será que aconteceu depois disso? Vamos ver. O navio estava no meio daquela tempestade, olha isso. As ondas eram tão grandes e o mar estava tão agitado que o barco quase se partiu. Os marinheiros sentiram medo e ficaram desesperados. Eles pensavam que não ia conseguir fazer nada. Eles achavam que o navio ia se quebrar, ia se partir. Mas os marinheiros não conheciam o verdadeiro Deus, como Jonas. Eles adoravam outros deuses. Então, eles pediram para esses deuses que não são de verdade e começaram a jogar a carga no mar. Tudo que tinha no mar, eles começaram a lançar no mar. E esse navio no meio da tempestade, tentando deixar o navio mais levinho. Mas, sabe de uma coisa? Nada do que eles faziam estava adiantando. Podia jogar tudo fora do mar e nada do que eles estavam fazendo. Pedindo para os deuses dele não resolvia, jogando todas as coisas no mar não resolvia. Por que será que tudo que eles faziam nada adiantava? E o barco com muito agitado no meio do mar e já quase se partindo ao meio. Os marinheiros pediam socorro, 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 socorro e todo mundo desesperado. Por que será que nada adiantava para esse barco ficar mais calminho? Porque Deus soprou uma tempestade muito forte. Olha isso. Deus estava atrás de quem, gente? De colocar Jonas no caminho, não é? A tempestade ficou cada vez mais forte. Mas, enquanto estava todo mundo fazendo o maior esforço para ver se o barco não se partia, ou se o barco se estabilizasse, se o barco ficasse um pouco mais quieto aqui, nessa água turbulenta, o que a Bíblia fala que Jonas estava fazendo? Jonas fugiu de novo. Jonas foi lá para o porão do navio. Esse Jonas fujão fugiu de novo, foi lá para o porão do navio, ficou quietinho lá, escondidinho. E sabe o que Jonas fez no meio dessa confusão? Dormiu. Olha, isso que fala na Bíblia, que Jonas correu para o porão do navio, porém Jonas tinha descido ao porão e ali havia se deitado e caído num sono profundo. Como que esse cidadão consegue dormir um sono profundo no meio dessa confusão? Então, olha isso. Jonas estava dormindo. Fugiu mais uma vez lá pro fundo no navio. O capitão, procurando Jonas, não, os nossos deusinhos pequenininhos não conseguem resolver, não consegue mesmo. Só o Deus de verdade que consegue resolver esse terror aqui, Era ele que estava fazendo isso atrás de Jonas. Daí o capitão foi atrás de Jonas e encontrou o Jonas naquela situação. E o capitão ficou horrorizado. E o mar lá, naquela confusão. E o capitão ficou: como que você pode ficar aí dormindo, Jonas? Como que você consegue? Levanta e clama ao seu Deus. Pede para o seu Deus. Quem sabe ele pode fazer alguma coisa. E os marinheiros ficaram desesperados. E o Jonas dormindo e o capitão pedindo para ele se levantar. E naquela hora, ele devia ter se levantado e dado um bom exemplo, né? Para os marinheiros. Os marinheiros fizeram muitas perguntas. O que você faz aqui? Por que você está aqui? O que aconteceu? E daí aconteceu uma coisa uma coisa muito triste na vida de Jonas, que nem os marinheiros queriam. Os marinheiros fizeram de tudo para poder salvar a vida de Jonas. E olha só o que aconteceu. Depois de todas aquelas perguntas que os marinheiros fizeram a Jonas, eles ouviram a resposta de Jonas. E daí, eles ficaram com mais medo ainda. A resposta de Jonas foi o que a gente já sabe. Estava fugindo de uma ordem de Deus. A ordem de Deus é para ser cumprida. Nós, que somos filhos de Deus através de Jesus, nós devemos obedecer. Obedecer é mais que importante.
é um ato de amor. Não é isso que fala na música que nós cantamos agorinha? E Jonas contou o que estava acontecendo. Ele estava desobedecendo uma ordem de Deus. E daí, os marinheiros ficaram com mais medo ainda, porque eles sabiam que o Jonas estava fugindo do Deus verdadeiro. E ele era o culpado de tudo que estava acontecendo aqui, ó. Os marinheiros sabiam que Jonas era o culpado de tudo que estava acontecendo. Jonas era o culpado dessa grande tempestade. Eles disseram com muito pavor: o que foi que você fez, Jonas? Como assim? Como? Você desobedece esse Deus tão poderoso. E os marinheiros estavam apavorados. Apavorados é mais que medo. E os marinheiros apavorados lá dentro desse navio. E com muito medo, o que foi que você fez? E eles não conseguiam entender como Jonas pode desobedecer um Deus tão poderoso. Eles não sabiam o que fazer para acalmar o mar. Socorro! Jonas! Como assim? Você desobedece a um Deus tão poderoso, Jonas. Você está maluco? Jonas sabia muito bem que o motivo dessa tempestade é porque Deus estava bravo com ele. E Jonas falava assim: tá bom. Me joguem no mar. Me joguem ao mar, porque senão vocês vão morrer. Olha a consequência do pecado de Jonas. Jonas foi lançado ao mar. Os marinheiros não queriam jogar Jonas no mar, mas ou jogava o Jonas no mar ou morria todo mundo. E daí os marinheiros lançaram Jonas ao mar, porque os Jonas sabiam que a culpa era dele. E a culpa dessa terrível tempestade era dele. E os marinheiros lançaram Jonas ao mar. Eles não queriam jogar, porque eles queriam salvar a vida do Jonas. Mas os marinheiros não tiveram muita escolha. Eles se esforçaram para ajudar uns aos outros. Então, primeiro, os marinheiros estavam se ajudando uns aos outros. Segundo, mesmo sabendo que o Jonas era culpado, ainda assim, eles não queriam jogar Jonas no mar. Mas, apesar disso, eles não tiveram outra escolha. Antes de jogá-lo, os marinheiros fizeram uma coisa muito interessante. Eles oraram a Deus, pedindo que eles não castigassem a vida de Jonas, que não deixasse o Jonas morrer. Vejam só que mudança. Antes, os marinheiros oravam para outros deuses, mas agora eles estavam orando para o Deus verdadeiro. Olha isso. Os marinheiros não queriam jogar Jonas, mas não tiveram outra escolha e pediram para o Deus verdadeiro ter misericórdia de Jonas. E depois que Jonas foi lançado ao mar, olha isso, Jonas foi jogado ao mar. Ai, socorro! A consequência do pecado, olha isso. Mesmo contra a vontade dos marinheiros, porque eles não tiveram muita escolha, Jonas foi jogado ao mar. Tigum! Glu, 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 glu. E Jonas caiu no mar. Ele poderia morrer. Nesse momento que ele caiu no mar, já poderia morrer afogado. Mas o grande Deus que mandou essa tempestade decidiu salvá-lo, porque Deus amava Jonas. E Jonas tinha uma missão para ele. Mas que missão é essa, tia Rô? Olha isso, a missão era ir para Nínive. E Deus resolveu fazer isso aqui, tudo isso para poder fazer Jonas voltar para Nínive. Então olha isso, a missão era ir para Nínive, falar para as pessoas de lá se arrependerem das coisas más que estavam fazendo. E quando Jonas foi jogado no mar, tchum, e Jonas foi caindo. Glu, 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 caindo. De repente, apareceu uma coisa muito diferente. Enquanto Jonas estava caindo, apareceu um grande peixão. Apareceu um grande peixão.
A Bíblia nos conta que Deus mandou um enorme peixe para engolir Jonas. Ai, socorro! E o grande peixe engoliu Jonas. Apenas Deus poderia fazer uma coisa dessa. Jonas ficou lá dentro da barriga do peixe. Como será que deve ser ficar dentro da barriga do peixe? Como será que é dentro da barriga do peixe? Lá deve ter restos de comida, deve ter um cheiro muito fedido, um cheiro horrível. Lá deve ser escuro, fecha seu olho aí, escuro. Deve ser úmido lá dentro da barriga do peixe. E sem contar que dentro do nosso estômago e no estômago dos animais existem um tipo de um ácido que faz a pele, as coisas que estão lá dentro do estômago apodrecerem, desmancharem. Isso se chama digestão. Imagina como que não estava Jonas lá na barriga do grande peixe. E sabe quanto tempo ele ficou lá? 3 dias e 3 noites. Ai, que medo! 3 dias e 3 noites dentro da barriga de um peixe, junto com restos de comida. Imagina, o cheiro do peixe é horrível. E dentro do estômago dele, então, úmido, com esse ácido que vai fazendo a pele corroer, ficar machucando a pele, escuro, fedido. E o Jonas lá dentro, 3 dias, 3 noites. Mas o que será que Jonas ficou fazendo dentro da barriga do peixe? Será que ele fez a mesma coisa que ele fez lá no porão do navio durante a tempestade? Será que ele fez a mesma coisa que ele fez lá no navio durante a tempestade? Lá no navio, ele dormiu. E aqui na barriga do grande peixe, será que ele dormiu também? O que será que Jonas fez? Sei que alguns de vocês já sabem o que Jonas fez. Mas no próximo domingo eu vou contar, eu vou continuar a aprender as coisas novas sobre Jonas e sobre o principal personagem dessa história de Jonas. Você sabe quem é o principal personagem dessa história de Jonas? Não é Jonas, não. O principal personagem é Deus. Deus agiu para poder salvar o povo de uma cidade inteira e ele queria usar a vida de Jonas. Então, o principal personagem dessa história é Deus. E domingo que vem nós vamos continuar essa história e nós vamos descobrir juntos. Ou, quem já sabe, vai ouvir novamente o que Jonas fez dentro da barriga desse grande peixe e como Deus agiu na vida de Jonas. Então, meu amor, o que isso tem a ver comigo e com você? O que a história de Jonas tem a ver comigo e com você? Jonas pecou porque ele desobedeceu uma ordem de Deus e fugiu. Os seus erros trouxeram sofrimento para ele e para os marinheiros que estavam no barco, não é verdade? Lembra da história lá, na parte que a gente fala que os marinheiros estavam apavorados? Então, o pecado e a desobediência e o pecado de Jonas trouxeram consequências. Então, o que isso traz de ensinamento para a gente? Que não vale a pena desobedecer. Olha isso, não vale a pena desobedecer a Deus, porque isso traz coisas ruins para nós e para quem está perto de nós. Porque quem está perto de nós vê coisas ruins, vê o sofrimento nas nossas vidas, sofre junto com a gente, não é? Então olha isso, Jesus, o Filho de Deus, foi totalmente obediente a Deus. Ele nos deixou um exemplo, que não é esse exemplo de Jonas, não. Jesus nos deixou um exemplo para o seguirmos. Somente com Ele nós podemos obedecer a palavra de Deus. Somente com Jesus a gente consegue obedecer a palavra de Deus. Por nós mesmos, nós não somos capazes de obedecer. Por isso nós precisamos ficar grudadinhos em Jesus.
quando a gente obedece a Deus e quando a gente obedece a sua palavra, quando a gente obedece os ensinamentos que Deus nos deixou, a gente alegra o coração de Deus. Deus fez grandes coisas na vida de Jonas. Ele foi muito paciente com Jonas. Jonas poderia ter morrido afogado, ou até mesmo ele poderia ter morrido na barriga desse grande peixe. Mas Deus decidiu ser bondoso com Jonas. Deus decidiu cuidar de Jonas. Então, o nosso Senhor Jesus também cuida de nós. Do mesmo jeito que Deus cuidou de Jonas, Deus enviou Jesus para cuidar de mim e de você. Deus também é muito paciente. Jesus também é muito paciente com você e comigo. Ele nos ama e tem grande bondade. A bondade do Senhor nos livra de muitos problemas também. Jesus morreu, ficou morto 3 dias e depois ele ressuscitou. Ele ressuscitou e voltou para nos salvar, para nos livrar do pecado que nos afasta de Deus. Então, hoje nós aprendemos que obedecer é mais que importante. E o versículo é o mesmo versículo de domingo passado. Ele, Deus, Ele governa para sempre com o seu poder. Os seus olhos vigiam as nações. Os seus olhos vigiam as nações, que os rebeldes não se levantem contra ele. Salmos 66, 7. Deus governa para sempre com o seu poder e os seus olhos vigiam as nações. Deus é todo-poderoso e, por amor a nós, Ele enviou Jesus. E é através de Jesus que a gente consegue obedecer. E quando a gente obedece, a gente está mostrando para Deus que a gente ama a Deus e que a gente reconhece Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, não é? Então, fica com esse refrão dessa música na cabeça hoje que nós acabamos de ouvir, que obedecer é mais que importante. Obedecer é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria vou obedecer ao Senhor. Certo, meu amor? Obedecer com alegria, porque isso é uma prova que você ama Deus e você ama Jesus e você quer estar diante dos caminhos do Senhor. Domingo que vem nós vamos ver o que Jonas fez dentro da barriga do grande peixe que estava tudo escuro. Será que ele dormiu? Ou será que ele ficou muito apavorado? Eu acho que ele ficou muito apavorado. Você quer descobrir? Não perde a EBD domingo que vem, hein? Tá bom? Um bom domingo, Deus te abençoe e eu te amo muito, muito, muito. Beijo!